Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. O pessoal está entrando já para a gente começar nosso evento, nosso primeiro webinar. Aproveito já para agradecer a participação de todos vocês. Se quiserem, podem ir dando o oizinho de vocês, colocando o nome de vocês e a empresa também já nos comentários, para que a gente possa já visualizar quem está entrando. Sejam bem-vindos, né? E seja o nosso primeiro de muitos aí, né? Tem muito Verdade. assunto para a gente evoluir nessas áreas. Sejam todos muito bem-vindos, né, a nossa primeira edição aqui do Comunica Pix, que é um webinar com o propósito de tratar sobre assuntos relevantes, que dizem respeito ao universo de comunicação interna, de endomarketing. Então, que seja o primeiro de muitos. Eu sou Alice Clovan, faço parte aqui do time comercial da Pix Media e eu vou ser a mediadora desse evento. Então, enquanto o pessoal está entrando, né, está se conectando, está enviando também o link para os colegas, para os pares aí na empresa, né, vou aproveitar para a gente falar também um pouquinho aqui da Pix, né, que é a empresa que está por trás, que está produzindo esse webinar. A Pix, então, esse ano ela está completando 12 anos, né, 12 anos já no mercado, tendo aí uma empresa de referência, né, no que diz respeito à TV corporativa, a aplicativo, tudo voltado aí para a comunicação interna, endomarketing, né? Então, hoje nós já estamos chegando, né, na marca de 900 clientes relevantes, né, no cenário nacional. Vocês que estão chegando, né, aproveita então para deixar o teu comentário, qual que é a expectativa de vocês, né, em relação a esse webinar. Para nós é muito importante saber a expectativa de vocês, como vocês estão se sentindo, né, é bem importante para nós. Afinal de contas, né, esse evento, ele é feito para vocês, né, então a gente está muito grato, né, muito feliz com a participação de todos vocês, e é por causa de vocês que estamos aqui. Aproveita, envia mais uma vez, né, o linkzinho para os teus pares, para os teus colegas, para que mais pessoas possam ser alcançadas já por esse conteúdo. E aproveita enquanto está ao vivo, porque o bacana do ao vivo é você poder interagir, você poder mandar sua pergunta, sua dúvida e compartilhar aquilo que você está pensando, né? Aproveitar que a gente está com o nosso convidado aqui, né, ao vivo, então ele tem essa oportunidade de responder para você. É sempre um grande desafio saber o que a gente vai selecionar para trazer, né, para os ouvintes aí, né, para quem nos assiste. Então, super importante também eles entenderem que nos comentários a gente consegue, muitas vezes, resolver algum desafio, ajudar, né, naquele momento, porque parece muito tempo, mas uma hora passa bem rápido, né? Então já fica a dica, te organiza, já toma nota daquilo que você vai perguntar, conforme a gente for falando, se já deu um insight na sua mente, toma nota ali para já não perder a oportunidade de deixar, né, a sua dúvida ou o seu comentário. Eu vou aproveitar então já para apresentar, né, o nosso palestrante, Carlos Palhares, 25 anos já de experiência, ele é hoje uma autoridade, né, dentro do nosso cenário nacional, no que diz respeito aí à comunicação interna e endomarketing. Então, eu vou passar a palavra para o Carlos, ok? E vou pedir para que ele apresente o tema para nós. Obrigado, né? Fico muito feliz aí em fazer parte desse grande projeto de vocês. São 12 anos já de Pix, né? Passa rápido e, nossa, é uma jornada aí maravilhosa de vocês. Então, fico muito feliz. Como eu falava, é sempre super desafiador o que a gente vai trazer, né? E a esse número 1 aí, eu resolvi trazer algo que com muita frequência em sala de aula, nos meus cursos lá de pós, eram dúvidas extremamente recorrentes, que é como é que a gente identifica qual é o nosso conteúdo mais adequado, em que momento a gente divulga isso, quais são os locais mais adequados, canais adequados e, sem sombra de dúvidas, a quantidade certa, né? Porque também, quando a gente quer falar demais, né? Quando a gente informa demais, nada fica muito relevante, né? Então, esse
número 1 aqui traz esse grande tema, né? Conteúdo certo, na hora certa, no local certo, na quantidade certa, mas com um grande questionamento. Certo para quem? Tá? Esse é um grande desafio dos profissionais que trabalham nessa área. É muito comum a gente, muitas vezes, esquecer que o tipo de conteúdo que a gente vai fazer não necessariamente precisa agradar a gente, e sim o nosso público-alvo. Então fica aqui já essa primeira grande provocação aí. Pessoal aqui entrando, né, dando bom dia, dando boas-vindas. A gente agradece mais uma vez aí a participação de vocês. Quem ainda não nos segue nas redes sociais, quem ainda não nos acompanha no LinkedIn, aproveita, já segue, já vai lá, começa a seguir para poder acompanhar todo o nosso conteúdo, todo o nosso material. Temos um blog também riquíssimo, que está sendo alimentado constantemente, que está sempre trazendo assuntos aí muito relevantes, né, dentro da área da comunicação interna, do endomarketing. Então, já aproveita. E você que está assistindo, está gostando, que já começou a ficar inspirado aí com o início aqui do nosso webinar, já vai lá, já tira uma fotinho, já compartilha no teu LinkedIn, coloca lá a hashtag ComunicaPix, nos marca, né? E já começa a pulverizar, né? A comunicar que você está participando e está gostando do evento. Agora eu vou passar então para o Carlos, para que ele possa dar início, então, né, a palestra dele, né, essa troca, né. Na verdade, a gente quer que seja com esse clima de troca de informação, que seja assim algo mais leve, para que vocês se sintam à vontade, né, como se vocês estivessem sentados aqui conosco na mesa, né, para que vocês possam trazer, então, né, aquilo que fizer sentido para vocês. Então, vão acompanhando tudo aquilo que o Carlos preparou para nós, e com isso, né, já prepara aí o que você quer compartilhar conosco também. Beleza, gente, então vamos lá. A minha jornada nessa área inicia lá nos anos 2000, né? Então, 25 anos atrás, exatos 25 anos atrás, e eu me lembro de um fato que foi extremamente marcante quando a gente está falando de canais de comunicação interna. Eu fui fazer uma visita numa fábrica de um cliente nosso na época, a GCO, né, que entre os seus produtos, então, fabrica os tratores da marca Massey Ferguson, né? E nessa visita eu verifiquei que existia um grupo de colaboradores na frente de um jornal mural. Eles estavam lendo os materiais que estavam naquele jornal mural. E eu, obviamente, queria entender o que tinha levado aquele grupo a ficar na frente daquele canal lendo aquilo, né? Então fui lá falar com eles, e entre uma fala e outra de outro, né, veio o seguinte insight. Um deles falou assim: olha, sempre que tem uma fotografia, uma foto, né, de algum colega meu no cartaz, eu me aproximo deste canal para ler sobre o que está sendo divulgado ali, né? E ali surgiu esse primeiro grande insight, né? Poxa, se para a gente realmente ter um engajamento naquele canal, para aquele tipo de cenário, para aquela empresa, para aquela situação, a gente de fato necessita usar a foto dos colaboradores como um atrativo, então isso precisa ser considerado, né? Caso contrário, a gente pode desenhar muitas vezes um excelente conteúdo, né? Mas se eu não conseguir capturar do colaborador essa vontade dele de se informar, de ler sobre aquilo, a gente vai ter provavelmente algumas métricas, né, Alice, que são muito de processo, que é extremamente comum, né? Eu volto e meio, eu ouço em sala de aula, né? Ah, eu tenho uma rede social, né? Ou enfim, eu tenho uma ferramenta que dispara e-mails e eu mando news, e aí a gente tem uma métrica muito legal, que é 95% das pessoas recebem a news, né? E eu sempre falo, isso é uma métrica de processo, significa que a sua ferramenta funciona, ela entrega. Agora, e o conteúdo? As pessoas de fato leram aquilo, né? Então isso lá nos anos 2000 foi muito marcante para mim, né? Então esse primeiro grande insight que
a gente precisa entender o nosso público-alvo para, de fato, a gente conseguir evoluir. Para o nosso webinar hoje, eu trouxe 3 grandes pontos que eu acho que são pontos relevantes quando a gente fala sobre esse tema. O primeiro deles que eu quero dividir é que canal é um meio e não um fim, né? E aí eu tenho alguns exemplos também, né? Vivi algumas situações, e aí eu vou citar um outro canal aqui, revistas internas, jornais internos, onde muitas vezes o profissional de comunicação em determinada empresa, por ética, obviamente eu não vou falar o nome, citava que por ter dificuldade de conseguir matérias relevantes, buscava edições anteriores daquele canal, né, de 2, 3, 4 meses atrás, e requentava essas informações, né? E aí que eu sempre falo, poxa, o teu canal ficou autofágico, ele é um fim em si mesmo, né? Então, esse tipo de cuidado a gente precisa ter muito no nosso dia a dia, né? Ah, Carlos, mas e como é que a gente faz para que o canal, de fato, não seja só um fim, né? Ele seja um meio de algo, né? Número 1, ele precisa estar a serviço da estratégia da sua empresa ou da sua área. E aí, obviamente, entendendo isso, ele precisa ter objetivo claro, processo claro, funcionalidade, tipo de conteúdo mais adequado e o público a que ele se destina. Por mais que isso seja banal, mas isso é fácil, a gente sabe de cabeça. Se isso não está registrado, a probabilidade com o andar da carruagem é que a gente comece a alimentar o canal, porque existe o canal, né? Então, quando a gente puxa lá para vocês, né? Vocês têm um excelente canal, né? Poxa, então, televisão, né? TV, tá lá. A gente pode divulgar um monte de coisas com imagem, mas se a gente não tomar um cuidado, a gente vai simplesmente preencher grade. Certo. E aí a gente não evolui do ponto de vista de comunicação. E o colaborador, ele percebe quando o interesse daquilo ali, ele não está voltado para o colaborador, está voltado só para o interesse realmente da empresa, né? Ele consegue perceber isso, né? Quando existe quem formula, né, o conteúdo, o material, o colaborador, ele consegue perceber se aquilo tem o intuito de alcançá-lo, né, de colocá-lo também, né, dando visão para ele, né, dando destaque para ele. Ele consegue identificar quando é e quando não é, né? Então dá para gerar, dá para entender, né, quando não se gerou esse interesse verdadeiro no colaborador. Sem sombra de dúvidas. Lembrando, né, o canal, obviamente, ele carrega a informação, mas a nossa função por trás é se comunicar. E comunicação é relação, né? Então, assim, é uma via de mão dupla. Se eu só estou olhando o meu lado como emissor, né, por mais básico de novo que seja, né, a gente está ferindo essa lógica da funcionalidade dele. E aí, de novo, ele vira um fim em si mesmo, né? Outra dica sobre canal é vocês, principalmente nos canais físicos, né? Então, televisores de novo, né? Vocês precisam visitar as áreas e entender aonde esse canal ele vai ficar, observar o fluxo das pessoas, né? Então, assim, se de fato existe alguma barreira que inibe aquele colaborador para buscar informação, e às vezes essas barreiras são diversas, né? Então, poxa, de repente coloquei um televisor em cima numa área, mas eu estou diante de uma empresa que tem uma cultura onde os profissionais não se sentem bem se o seu líder enxergar que eles estão se informando ao invés de estarem trabalhando. É óbvio que essa TV ela não pode ficar num ambiente muito aberto onde exponha essa pessoa. Tem que ter uma preocupação com o cenário, com o ambiente, para que essa TV, no caso, seja bem colocada, para que realmente o colaborador, né, que está passando por ali, tenha essa liberdade, essa tranquilidade de poder parar e poder acessar o conteúdo que está sendo passado sem a preocupação, de repente, de estar sendo visto, né, não querer chamar atenção para si, mas não, eu tô realmente, eu estou olhando para aquilo que foi colocado para mim, num ambiente onde eu posso sim, né, fazer parte desse uso aqui, e é para mim, ele tem que entender isso e se sentir tranquilo de poder estar diante ali da solução. E é muito fácil a gente se dar conta disso quando a gente
acaba se lembrando do nosso dia a dia enquanto consumo de informação. Então, imaginem o seguinte, vocês estão andando numa rua, seja de carro, seja a pé, e vocês veem uma informação numa placa de esquina. Quantas vezes vocês já não viram placas que são inelegíveis? Porque ignoraram e elas foram provavelmente criadas por alguém que estava sentado atrás de uma mesa, fez uma arte linda e maravilhosa, imaginou, mas não foi no local verificar se a distância daquela placa é adequada, Sem o conhecimento do campo ali, né? daquela pessoa, sem essa análise de campo, né? Então, assim, a mesma coisa ocorre dentro das empresas. E aí a gente está utilizando mal um recurso excelente que deveria servir à nossa estratégia, né? Por um simples fato de eu ter desenhado muitas vezes algo sem ter ido no local, verificar, checar. A intenção é boa, né? A intenção é boa, mas para funcionar eu vou ter que sair do meu local, né? E acessar na verdade, acessar o ambiente e o lugar da pessoa que vai estar recebendo essa informação. É isso aí. Segundo grande ponto que eu sempre gosto de reforçar sobre esse tema é que, por mais que doa, e isso dói, tá, gente? As pessoas são contratadas para produzir. Existe uma função que elas exercem dentro de qualquer empresa. Ninguém abre uma vaga, vou abrir uma vaga aqui na minha empresa para que as pessoas venham e passem o dia se informando, né? E por que que isso dói? Porque nós, comunicadores, profissionais que trabalhamos com áreas ligadas à comunicação interna, isso nos fere, porque é o nosso trabalho. A gente está gerando aquele material, está gerando aquele conteúdo. Mas o fato é, as pessoas são contratadas para produzir e não para se informar. Então, informar é uma necessidade para que os resultados aconteçam, né? Se a gente não tem isso no nosso radar, a gente corre o risco, sem sombra de dúvidas, de fazer coisas com excessos, né? Porque eu cumprir o meu dia a dia e a minha tarefa. Eu preciso manter a minha TV no ar, né, com diversas informações, mas não é simplesmente fazer um cheque, cumprir a minha tabela, preencher a grade, coloquei lá essa informação. De fato, a gente entender, né? Opa, esse colaborador, ele trabalha, então, assim, eu preciso ter uma certa prioridade nas informações. O que é mais estratégico, o que não é. O que é mais estratégico vai ter uma carga maior, né, nos meus canais, se for televisão, de novo, uma repetição muito maior na grade, né, vai ter uma energia a mim enquanto profissional, né, para que aquilo realmente vai ter mais recursos, né, porque é algo que realmente está a serviço da estratégia, né? E uma grande sacada é a gente entender de novo esse fluxo dos colaboradores e tentar ao máximo não interromper o dia a dia deles, né? E aí a gente leva para o nosso dia a dia, né? Ontem à noite eu ouvi pela milésima vez do meu filho adolescente: ô pai, por que a gente não vai assinar esse e-streaming sem comerciais, né? Porque ele é de uma geração que, né, não suporta ser interrompido para algo que ele está fazendo. Então, assim, o canal ele precisa se adequar ao dia a dia daquele profissional, né? Então, importante a gente entender esse fluxo, entender a dinâmica, quem é este profissional. Desafiador, né? Porque, como tu falaste, né? O funcionário ali, que está designado para essa função de comunicação, ele já tem ali aquilo que ele precisa cumprir como uma meta, né? Então, é muito fácil tu ir lá listar e dar o check. Feito, preenchi. Então, tá tudo certo, né? Mas e o equilíbrio, né? Aonde que só preencher, né? Só ali e cumprir a tabela realmente vai atingir o resultado que eu preciso, né? Porque o resultado, o falar, né? O ensinar, o comunicar, ele depende de quem está ouvindo. E quem está ouvindo realmente está sendo relevante para aquela pessoa, aquilo que ela está ouvindo, eu consegui fazer com que ela absorvesse aquela informação, porque se a pessoa que está do outro lado não absorveu a informação, né, ela não aprendeu algo com aquilo, ela realmente não se informou com aquilo, de certa forma eu não cumpri o meu papel. Não.
né? E aí certamente a gente causou uma interrupção no dia a dia dela, né? E foi algo que não foi relevante, né? Precisa ter essa relevância. E você falava, né, sobre esse olhar de não somente cumprir esse cheque, né, fazer essa tabela funcionar, mas é assim que muitas vezes, como profissional, a gente se diferencia também. Então, é resultado não só para a empresa, mas para a nossa área e para nós, né? Porque a tendência cada vez mais é a gente ter coisas automatizadas, né? Que é excelente, né? Precisa ser assim. O que dá para ter um processo muito mais fácil. Então, a gente falava lá no início do Jornal Mural, né? Então, assim, vários gargalos de qualquer jornal mural, né? Quantas vezes eu visitei várias empresas e, por exemplo, as informações que estavam no Jornal Mural eram velhas, né? Às vezes de eventos do mês passado, do ano passado, né? Por quê? Porque precisa ter um processo muito redondo que o mesmo colaborador que vai colocar no jornal as informações no jornal mural precisa ter um processo de retirada também, né? Então, tudo que a gente consegue automatizar vai melhorar. E televisão, né, ajuda um monte isso, né? Mas nos libera para que a gente tenha espaço para ser estratégico. Mas aí a gente precisa ser estratégico. Se eu considerar um cumprir de grades novamente, eu vou só cumprir tabela. A automatização, ela ajuda muito no dia a dia, dando praticidade, né? Deixando mais fluido, mas ao mesmo tempo, as pessoas elas querem sentir que foi feito para elas, né? Que foi personalizado. Eu não quero algo que é geral para todo mundo. Eu quero algo justamente porque a gente está nessa onda de tudo poder ser automatizado, né? Aquilo que não é comum a todos, aquilo que é especial, aquilo que fala comigo de forma especial, toca mais profundamente, né? Verdade. E o terceiro ponto aí, né? São 3 pontos, depois vai ter ainda mais bônus, né? Mas que eu acho que vale a pena dividir com quem nos assiste aí. Conteúdo bom é conteúdo funcional e intencional, e não o mais curtido. De novo, por mais que isso doa na gente, né? O interesse genuíno no canal, ele vai depender muito se esse conteúdo ele for relevante e ele passa por detalhes básicos da comunicação, tá? Vou dar alguns exemplos, né? Então, quando volta e meia eu ouvia de clientes profissionais, né? Mas como é que eu consigo equilibrar esse conteúdo que é relevante para o meu colaborador, mas é estratégico para a empresa? Número um, a gente entendendo que a gente precisa privilegiar esse tempo do colaborador. Então, se é estratégico, e como é que eu sei se é estratégico ou não? Olhando muitas vezes para o desafio do meu negócio, né? Todos os negócios têm diversos desafios ao longo do ano, mas então minimamente entenda esses desafios, porque certamente a gente precisa trabalhar a serviço deles. Ou da minha área. Carlos, mas poxa, a minha empresa é um pouco menor, eu não trabalho tanto com esse planejamento, ou eu não tenho acesso à alta direção. Aí vem uma grande sacada. Não é só canal que é meio. As áreas de comunicação interna de RH também são áreas de meio. A gente está a serviço do negócio, conectando estratégia e seres humanos. Ao entender isso, eu deixo a seguinte provocação. Quantas vezes nós, como área, visitamos outras áreas simplesmente para ouvir, para saber os desafios dessa área, né? Principalmente nessa época agora que as áreas começam a replanejar, ou melhor, planejar 2026, marca um café, né? Se é virtual, agenda uma call, mas não com a intenção de pedir coisas, né? Que a gente pede muito, né? Me manda a matéria para sair no meu canal, ou eu necessito que você faça isso com seus liderados, já que eu vou ter essa divulgação, mas minimamente para ouvir, né? Foco da reunião aqui do café é minimamente ouvir os seus desafios para 2026. E aí provavelmente você vai conseguir identificar lacunas estratégicas que você possa
conduzir o seu canal para isso, né? E óbvio, criando sinergias aí entre os canais, entre as mídias. Então, quantas e quantas vezes eu fiz uma toalha de bandeja para o refeitório que dizia, por exemplo, o vídeo que você vai assistir na televisão hoje ou essa semana é um vídeo que vai marcar a sua vida. E aí, na TV, né, tinha estrategicamente vídeos sobre segurança, né? Então, a gente falava da segurança daquele colaborador, ele chegar inteiro em casa, porque, enfim, são familiares que também têm relação com ele, que dependem com ele, mas a gente não parava aí. Às vezes, no final do vídeo vinha, se você se emocionou com esse vídeo sem som, porque em muitas fábricas, né, a gente não tem como ter som, né, veja a versão deste vídeo na nossa intranet com áudio. Ou seja, a gente poder fazer realmente uma transmídia entendendo o objetivo de cada canal, o público, qual a função daquele canal, né? E aí a gente vai ganhando relevância daquilo que a gente precisa de fato comunicar e gerando essa relação, né? Um canal que acaba também trazendo em voga, né, trazendo essa provocação para que o colaborador acesse os outros canais disponíveis também, né? Falando, né, claro, a gente não pode não puxar a brasa para o nosso assado, né, falando da TV corporativa, que é um canal que realmente ele faz isso, né? Ele dá uma visibilidade, ele atrai, né? Ele atrai quem está na frente dele, né? Então, isso que tu falou é muito relevante, né? Às vezes eu não consigo que o meu colaborador acesse a intranet, eu não consigo que ele vá lá, abra o e-mail, mas e se eu colocar ali algo chamando ele, convidando ele para fazer aquilo, né? Vai acabar despertando, né? Às vezes passa batido mesmo no dia a dia, a gente acaba se esquecendo das coisas, né? Ali na rotina, mas tendo algo que me lembre constantemente, cada vez que eu passo ali na frente, opa, tem uma chamada, eu acho que eu não abri meu e-mail, será que tem alguma coisa importante, né? A provocação fica, né? Fica. E, enfim, não era foco do que a gente vai falar aqui, mas na tua fala eu me lembrei, né? Quando a gente consegue fazer essa arquitetura de usar os canais de maneira estratégica, isso facilita até na mensuração, porque isso é um excelente gargalo, né? Muita gente tem esse desafio e fala, poxa, como é que eu vou mensurar, né? E eu sempre bato nessa tecla. É óbvio que não para tudo, mas sim para aqueles temas que são mais estratégicos de fato, né? Sempre que a gente consegue desenhar a mensuração antes da gente colocar a informação no ar, a gente vai ter avanços nisso. E às vezes a gente vai ter que usar mais de um canal, às vezes a gente vai ter que gerar algum call to action lá na TV para que aquele colaborador faça algo, e aí eu consigo mensurar, não só que ele assistiu aquilo, mas que ele executou aquela tarefa, né? Então, não ficar somente nas métricas, que são super importantes, precisam ter especificamente sobre o canal, mas a gente conseguir fazer essa arquitetura para evoluir nesse tema, né? Uau. É bom quando um tema puxa o outro e é algo que a gente sente que não pode deixar passar, né? Então, eu acho que é rico e todos nós acabamos, né, aprendendo um pouco, né, e ganhando com isso. Bom, a gente já vai abrir essa primeira rodada de perguntas. Se você ainda não fez a sua pergunta, né, não pensou, pensa rapidinho, aproveita que a gente vai abrir aqui para o Carlos responder para nós. Já aproveito para convidar vocês novamente, né, vai lá, compartilha no teu LinkedIn, coloca o hashtag lá ComunicaPix, né, coloca nas tuas redes sociais, Instagram, tô aqui, tô participando do primeiro, do próximo quero te ver aqui, ok? Bom, a gente nessa última fala que nós tivemos aqui agora, né, algo que eu não consigo deixar passar batido, né, que a gente aqui na área, né, da área comercial, a gente escuta muito, assim, a gente ouve muito aquele cliente que entra com uma queixa comum, que é o quê? Provavelmente vocês que estão ouvindo, pode ser que aconteça com vocês também, né, que é a questão de, dentro das equipes hoje, né, RH, comunicação, marketing, enfim, né, quem é que lida com comunicação hoje? Esses times e às vezes, né, são pegos ali, poucas pessoas são selecionadas e acabam realmente ficando com essa grande responsabilidade e às vezes com poucos colaboradores e muitas vezes com a
equipe, né? Que é aquele colaborador que tem essa grande missão, mas que ao mesmo tempo tem muita atribuição para uma pessoa só, né? Com essa última fala que tu teve, né, em relação a falar com as outras áreas, né? Eu te pergunto, tu acha que é válido, que é interessante esse profissional que está ali quase que sozinho, né? Ter essa troca, ter essas reuniões, essa troca com as lideranças, né, com essas pessoas que estão à frente dos diferentes tipos de setores. A gente sabe que tem empresas que têm 100, 200, mas tem empresas que têm 1.000, 2.000, 3.000 colaboradores com diversos setores. Então, tu achas que essa troca para tentar compreender o dia a dia, o que está sendo importante, relevante naquele momento dentro dos setores, isso pode ajudar esse colaborador, né, essa pessoa responsável pela comunicação, a trazer um conteúdo que fale com os diversos públicos? Eu não acho, eu tenho certeza sobre isso, né? Vamos lembrar o seguinte, né? E aí eu já trago um outro gancho que você tinha falado, né? Da necessidade da gente trazer o lado humano. A grande vantagem das organizações que muitas vezes elas têm na sua visão, né, e enfim, e na sua realidade, recursos mais limitados, sejam eles financeiros, sejam eles humanos, é que aquele profissional ele precisa ser extremamente proativo. E isso muitas vezes passa a ser um grande alavancador, porque isso obriga que aquele profissional ele precise se relacionar com as outras áreas, seja porque uma grande parte da verba às vezes vai sair daquela outra área, né? Então a gente vai tendo ganhos em termos de comunicação. O inverso, muitas vezes, quando ele é descuidado, ocorre. Às vezes, organizações com uma estrutura extremamente robusta, do ponto de vista estratégico, são menos eficientes porque existe tanto recurso que muitas vezes a gente se esquece que é relacional a coisa, né? Como muda de área e de olhar quando a gente conhece aquele profissional, aquele líder, a sua área, os seus desafios. Mais humano, mais pessoal, mais né? humano, mais pessoal. Ele entende dos seus desafios também. Ele entende que você não está fazendo para cumprir tabela, que aquela informação é super importante para a empresa, né? Então, é uma via de mão dupla. Então, assim, é essencial. É uma união para que o todo ganhe, né? Sem sombra de dúvidas. Ok. Ó, chegou uma pergunta aqui. Vamos lá. Coordenação de comunicação FAI. Vocês citaram a questão do material sem áudio ou com áudio. Como avaliar quando disponibilizar materiais com ou sem áudio? Recepção, por exemplo, seria um ambiente estratégico para divulgar materiais com áudio? Refeitório, ao lado do relógio POM? Legal. Bom, número não tem receita de bolo, né? É a gente entender a nossa empresa, o nosso cenário e às vezes até o ambiente, né? Existem diversas empresas que a recepção acaba tendo uma área maior, então é mais tranquilo, é um pouco mais deslocado, então a gente consegue ter som ali tranquilamente, sem atrapalhar, né, os demais colaboradores. Às vezes eu estou diante de uma empresa que a recepção, por exemplo, não tem nem horta, né? É só uma forma de existir uma barreira visual ali, mas o som vaza. Então, número um, você olhar para essa linha, né? O quão é relevante ter som ali ou não, né? Se de fato vai mais atrapalhar do que somar, existem mecanismos, né? Então, assim, dependendo desse material, você vai ou criar ele também em outro canal com áudio, ou você pode muitas vezes traduzir aquilo, né? Enfim, ter legenda. Mas a gente sabe que muitos materiais o áudio vai ser fundamental, né? Vai vir junto não só com o que é falado, mas com a trilha muitas vezes, né? Então isso faz o link emocional, faz as próprias conexões, né?
E não menos importante, não esqueçam da definição clara, né? Então, mesmo que a gente defina, por exemplo, televisores, né? Qual é o foco dele, que é o meu público-alvo, a gente pode ir um degrau mais profundo e até mapear. Ok, mas qual a funcionalidade do meu televisor na recepção? Talvez ele tenha uma outra funcionalidade, um outro foco, ele pegue um tipo de público diferente. Então, assim, porque alguém que não necessariamente é funcionário, né? Uhum. Geralmente não é, o pessoal não fica ali aguardando, né? Então, talvez é outro nível de informações que eu vou divulgar, aquelas que reverberam para fora, que falam sobre o meu jeito de ser, que ajudam na minha marca enquanto empregadora, muitas vezes, mas eu não vou estar divulgando dados estratégicos daqui a pouco para fornecedor. Então, vejam, o mesmo canal, muitas vezes em local diferente, para ter objetivo e finalidade diferente. Eu entendi, então, que, respondendo, né, a nossa pergunta, que é importante, então, ter essa questão do teste e da observação. Vou testar esse canal aqui, vamos ver se aqui faz sentido deixar com som. Ver com um colaborador que está na área ali, para ele te dar esse feedback, né, de como que foi, né, eu acho que atrapalha, não, eu acho que flui bem, né, então, ter essa observação e ter essa troca, né, com os ambientes, com as pessoas que estão nos ambientes. Eu sou muito a favor de fazer muito teste, né? A gente quer, mas eu preciso colocar no ar 50, né, televisores em diversas unidades, enfim. Testa, faz alguns projetos, piloto, aprende com o usuário, né? Então, e aí a gente melhora. E nem sempre vai ser daquela forma, às vezes é uma transformaçãozinha aqui, uma mudança ali, um ajustezinho, e tu vai conseguindo deixar mais redondinho, né? Ó, tem uma outra pergunta aqui também. Como conectar RH, CI, OKRs em empresas que não entendem a importância disso? Como sensibilizar a direção? Desafio do profissional, né? Bela pergunta, bela pergunta. Bom, Renan, eu fiz vários testes aí ao longo da minha jornada, tá? A maneira que eu mais gosto e que eu vi mais sucesso nos meus avanços é quando de fato a gente consegue falar a linguagem da direção, né? E aí tem dois pontos relevantes. A gente precisa entender qual é o projeto mais relevante da direção, e aí neste projeto que a gente vai ajudá-lo, a gente conseguir levar ao KR, a gente conseguir unir as nossas áreas, e aí depois disso a gente mostrar com dados e fatos sobre a empresa dele, porque isso é algo super comum. Quando a gente precisa convencer um diretor que não está convencido de que comunicação é super importante, não é com dados de mercado, porque a resposta vai ser sempre assim, mas isso funciona para outras empresas, a gente tem uma outra realidade, então a gente precisa convencê-los com dados dele, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, entre a diretoria, quem é o diretor mais acessível, aquele que já está no estágio de mais prontidão para a gente avançar nesse tema. E aí eu elegeria um projeto específico para fazer dar certo, e em cima disso a gente mostrar, olha, imagina se a gente avançasse, então, para outros desafios, outros projetos, olha o resultado que se teve com esse, agindo desta forma. Então, para mim, é a melhor maneira. Ok, mais uma pergunta aqui do Renan. Carlos, você trabalhou em projetos de comunicação interna de grandes empresas, correto? Quais foram as estratégias mais bem-sucedidas que você observou? Pode compartilhar algum case? Posso. Eu separei, eu sempre trago coisas, nunca sei se eu vou dividir ou não, né? Depende do que vem de pergunta. Para nós é ouro, né? Compartilha conosco. Mas tem um que eu curto bastante aqui, deixa eu pegar a minha tela aqui para dividir só um segundo. E você que ainda não enviou a pergunta, a gente ainda tem alguns minutinhos, a gente está se encaminhando para o final. Já formula a tua pergunta e já manda, porque a gente vai ter espaço, acho que para mais uma ou duas perguntinhas. Esse é um case muito legal de Votorantim Siderurgia. Essa empresa ela não existe mais, ela foi vendida para ArcelorMittal.
E aí, imaginem o seguinte, né? Como é que a gente mantém colaboradores engajados quando vaza nos principais jornais de que a nossa empresa vai ser vendida? E o que é muito comum nesses processos de venda, de compra, M&A, é a necessidade do órgão chamado CAD validar se aquilo de fato vai ser feito, essa venda, essa compra, e quais são os remédios que serão necessários para ser aceito, né? Isso é um cuidado que existe para que não ocorra nenhum tipo de monopólio de mercado. Só que do anúncio da intenção da venda até a concretização da venda levou-se quase 2 anos. E como é que tu mantém uma empresa entregando resultado? Porque imagine o seguinte, eu sou uma Arcelora da vida. Fui lá, tirei uma fotografia e vi esse negócio me interessa. Quero comprar, portanto. Eu quero daqui 1 ano, 2 anos voltar e o negócio ser saudável. Senão eu não quero mais comprar. Já vou desistir, né? Senão, Só que eu dependo das pessoas, né? Sim. E aí a gente vê assim como o envolvimento, né? E quando a gente consegue, através da nossa área, despertar nas pessoas que elas de fato possam contribuir com os projetos, isso ganha uma dimensão surreal. Então, esse projeto nasce num encontro com a alta liderança, esses altos líderes conversando sobre os desafios, sabendo que muito provavelmente numa venda dessa a direção toda não fica, né? Enfim, é trocada, né? Então é natural, mas líderes ali genuinamente dividindo, olha, eu não sei o que vai ser do meu futuro, mas eu escolho que no ali na minha bio, junto do meu LinkedIn, vai ter uma história legal. Eu não quero abandonar o barco. Eu vou manter o time engajado, produzindo. Lealdade, né? Vou ajudar a fazer esse processo de venda, não sabemos se vai ser aceito ou não, né? E aí surge, então, esse projeto chamado Eu Escolho. Essa frase não foi nossa criada, veio deste líder, da fala dele, e aí a gente acaba criando diversos materiais que vão dando vida. Então, assim, desde do uma news que vai para alta liderança, onde o CEO diz, eu escolho contar com você, e aí tem vários dados, ele tinha uma pauta mensal sobre isso, então eu escolho acompanhar, de fato, de perto como é que está esse processo. Aí, obviamente, os líderes tinham chance de dividir com seus liderados, porque imagina, você gera um pânico generalizado. Tinham materiais que eram divulgados ali nos canais físicos, nos canais digitais, né? Então, esse convite e essa conversa dos líderes, né, dizendo assim, olha, a história que tu tem na Votorantim Siderurgia, tu leva para o resto da sua vida. Se quem vai comprar, se a gente for vendido, vai querer ficar com você, não depende só da gente. Agora, o que eu te asseguro é, se você escolher fazer o seu melhor aqui, as chances são muito maiores, né? E tanto é que muitos colaboradores ficaram, porque a Arcelor, de fato, estava comprando uma unidade produtiva de alta qualidade, né? Que bonito, né? Isso fala sobre caráter, sobre integridade, né? E aí diversas ações, né? Então, assim, você tem lá o Dia dos Pais, tudo vinculado. Então, eu escolho fazer parte da vida dos meus filhos. Então, algumas câmeras divididas, né? Tinha um site lá para que, 8 anos de Votorantim Siderurgia, um espaço para que colaboradores entrassem e registrassem mensagens sobre os seus 8 anos, os seus 2 anos, 1 ano, 6 meses na Votorantim Siderurgia, né? E aí a ação para mim que é mais hors concours, né? O RH junto com a área de comunicação interna, junto com a gente planejando, a gente teve a seguinte sacada, né? Vamos monitorar e ver profissionais e equipes que estão fazendo a diferença nas unidades. E aí esses profissionais e essas equipes, então, eram via líderes, né? Com os seus líderes, eles anotavam, olha, a Alice e o Carlos, aqui da unidade XYZ, estão desenvolvendo um projeto de redução de custos, isso está ajudando a gente nos nossos resultados.
Esses relatos iam para o RH daquela localidade, que mandava para o RH de São Paulo. O RH de São Paulo tinha essa lista e numa reunião de diretoria levava, então, as pessoas, o nome dos seus líderes e o projeto que estavam envolvidos. E os líderes se dividiram e eles semanalmente ligavam, a direção aqui, né? Ligavam para os líderes imediatos e eles combinavam duas coisas. Alice, eu estou te ligando em função do Carlos, chegou aqui na minha mesa sobre o projeto dele, XYZ, papapá, eu estou te ligando porque você trabalha na fábrica, então assim, qual o melhor horário para eu te ligar amanhã e que você esteja com o Carlos? Eu quero falar com ele. Quando eu te ligar, tu vai fazer uma coisa, tu vai dizer para o Carlos que a informação é boa, porque imagina você receber ligação de um diretor e nunca falou diretamente com essa pessoa, muitas vezes, né? No momento de venda, tal, não sei o quê, né? E aí, tudo lindo e maravilhoso. Então, o Henrique lá ligava para Alice estava comigo, falava isso para mim, passava para mim telefone, e aí o Henrique me dizia: Carlos, estou te ligando para te dar os parabéns, você escolheu, né, realmente fazer a diferença em anos desafiadores. Independente do que ocorra, isso faz parte da sua trajetória profissional, te leva para o resto da vida. O ano passou e como só foi concretizada a venda em quase 2 anos, foi unânime esta ação. E a ideia foi, você pode desenhar todo um novo projeto para o ano seguinte, mas a ação da ligação dos diretores precisa ficar, porque isso reverberou com uma intensidade e uma veracidade tão grande. E o que eu sempre digo, né? Quanto custa fazer uma ação dessa? Só o tempo e a vontade das pessoas. Então, esse para mim é um excelente case aí. Que lindo, de coisas legais aí para dividir na nossa área. Né? E deu muito certo, porque foi levado em conta o principal fator, o fator mais importante, que foi o fator humano. Né? Sem sombra de dúvida. Quando a comunicação ela está pensando exatamente em quem vai receber, né? A pessoa que está responsável por comunicar, como ela vai receber, como isso vai chegar, faz toda a diferença. E esse case aí nos mostra, né, que sim. E de novo é relacional, né? Eu sei que entre os polos, nem 8 nem 80, né? Existem realmente desafios, mas geralmente quando a gente utiliza apenas a narrativa de que o problema da minha área e da minha empresa é que eu não tenho recursos, eu não tenho verba, se a gente se aprofundar, a gente vai ver que existe uma parte que não é verdade. A gente pode fazer porque a base de qualquer processo de comunicação é uma base humana. Né? Então, assim, a gente pode fazer muita coisa. Tu comunica pessoas, tu comunica com gente, com pessoas, né? Então, teu olhar tem que ser sensível para isso, né? Agora, mais uma pergunta aqui. Já respondeu minha pergunta de certa forma. Ter orçamento e poder contratar tecnologias é excepcional, mas num cenário de não haver orçamento para canais ou recursos, tem algum dado de canais mais efetivos? Líderes, comunicadores, WhatsApp? Renan, né? Eu não vou lembrar de cor, né? Nenhum dado de mercado, né? Mas sem sombra de dúvida, assim, os canais eletrônicos nessa linha de a gente entender que o líder enquanto comunicador, ele é super relevante, né? Porque no fundo, no final do dia de cada funcionário, a empresa é para ele como ele se sentiu naquele dia, e os líderes têm um papel fundamental nisso. Não importa o que a gente faça em termos de comunicação, de endomarketing, se o meu líder imediato não foi legal comigo ou eu tive essa percepção, é isso que fica. Mas a gente precisa entender que o líder não é super-herói. A gente precisa instrumentalizá-los, né? E aí os canais digitais nessa linha, seja o WhatsApp, né? Sejam apps onde o líder ele consiga ter o seu espaço de voz ali, é uma maneira da gente, mesmo diante do uso de uma tecnologia,
manter o lado relacional, né? Então, assim, quantas vezes eu vou fazer projetos de cultura em organização que elas estão crescendo, evoluindo, e um dos receios do líder é esse, mas a gente crescendo eu vou ficar sem muito contato. Eu falei, não, mas você não usa o WhatsApp? Uso, a gente tem canal aqui do WhatsApp, beleza, e você usa como? Aí você vai olhar, 100% mensagem escrita. Assim, não, as coisas importantes, você vai mandar um áudio, você vai fazer um vídeo breve, você pode levar ao lado relacional utilizando essa parte tecnológica. Então, isso ajuda bastante. E eu não sei se é viável ou não, se alguém já fez ou não, mas assim, se eu não tivesse recurso suficiente, mas para mim eu entendesse que para o meu cenário é super importante eu, por exemplo, ter uma TV como canal, além de fazer um projeto piloto, viajando aqui, tá? Não sei nem se é viável ou não. Eu daqui a pouco tentaria algum tipo de televisor que ele pudesse ser móvel, que ele ficasse um tempo em algumas áreas, a gente aprendesse se aquilo foi relevante com aquela área, ficasse um tempo em outros e a gente ir tendo dados, né? Porque, de novo, recursos todas as empresas têm, mas muitas vezes o nosso projeto não é prioridade naquilo. Então, como é que a gente faz parte para ser prioridade? Número 1, é mostrando valor. Número 2, e aí eu volto lá atrás, é se conectando com os projetos mais importantes, porque às vezes o projeto daquele diretor, a gente cria uma estratégia que para ele dar certo precisa daquele canal, e aí ele é patrocinador daquele canal. Ok. Então, já aproveitando o gancho que tu deixou aqui, né? Hoje, quando uma empresa quer iniciar um projeto conosco, se ela precisar testar a TV em várias áreas diferentes, isso é possível. Tá? E se vocês que estão assistindo aí ficaram curiosos, já nos chamem, vamos marcar aí uma reunião para que a gente possa mostrar para vocês como que isso é possível na prática, tá? Então já fica aí a pulguinha atrás da orelha de vocês, espero que ela fique incomodando vocês e nos chamem para que a gente possa então mostrar na prática para vocês como que isso é possível. A gente já está se encaminhando agora para o final, tá? E tu falou no tema cultura, que é um tema muito importante, que eu sei que tu gostas. Então, a minha última pergunta, ela vai realmente falar sobre isso, né? Você acredita que o colaborador se ver dentro da ferramenta de comunicação é ainda uma barreira que precisa ser quebrada, uma adaptação da cultura que precisa ser feita, ou a gente já está bem adaptado nessa relação de cultura? O que tu acredita nesse ponto? A gente tem que evoluir bastante ainda. Esse é um tema que óbvio que a gente encontra algumas organizações que estão bem avançadas, mas quando a gente pensa sobre cultura, ela tem início, tem meio e nunca tem fim. Porque as organizações elas vão mudando, o mundo vai mudando, então a gente precisa constantemente estar se conectando à essência, vendo o que da nossa cultura precisa evoluir ou não, né? E foi muito legal você fazer isso, porque eu tinha separado uma dica bônus que eu vou dividir rápido aqui, só para não perder, que faz esse link, tá? Com esse tema. Aqui, ó. Dica bônus, né? Então, lembrando aqui o que a gente viu, né? Canal é meio, pessoas são contratadas para produzir, conteúdo bom é funcional e intencional. E aí a dica de ouro, né? Quando a gente vai desenhar um canal, é muito comum a gente usar a lógica na ferramental do 5W2H, né? E eu sempre digo, para nós comunicadores, existe uma forma correta de iniciar isto, que é a gente precisa iniciar pelo porquê. Se eu não tenho clareza do porquê que eu vou criar aquele canal, certamente você não descobriu ainda a funcionalidade dele. Então você precisa perguntar. E aí, fazendo o link de cultura, o próximo passo é como eu comunico. Porque não. Já faz o print da tela, gente, que está acompanhando. Isso é valioso, isso vale ouro, hein? Não tem receita de bolo, né? Não tem receita de bolo. O desafio, igual muitas vezes em empresas até do mesmo segmento, eles precisam considerar o jeito de ser da organização para a gente comunicar
coerente com o nosso jeito. Sinal, a gente tem o famoso discurso antagônico à prática. Quanta gente já não vive isso, sente isso no dia a dia, né? Então, isso fala muito sobre cultura. Provavelmente, num dos webinários aí, quando a gente for falar de narrativas, eu acho que a gente entra mais nesse tema de cultura. Já ficou a dica. Bom, a gente está entrando agora na etapa final, né? Finalizando. Nós queremos aproveitar para agradecer a presença, a participação de cada um de vocês. Eu volto a dizer que a participação de vocês é o que dá sentido para que a gente esteja aqui trazendo, né, esses conteúdos que são tão relevantes. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá, coloca para seguir, nos acompanha com todos os nossos conteúdos que nós temos, já deixa teu comentário, né, nas redes sociais também, marca lá o Comunica Pix, e te prepara, porque teremos próximas edições, já está sendo preparado com carinho. Eu acredito que depois de hoje mais insights estão surgindo aqui, né? Carlos? Então a gente já está preparando mais conteúdo aí para vocês. Compartilha com os teus pares, né? Compartilha com as outras pessoas dentro da tua empresa, né? Os outros colaboradores que são teus colegas, já esse material para ajudar realmente, né? O nosso intuito aqui é ajudar, é transformar o dia a dia do profissional de comunicação interna, de RH, de marketing, transformar mais leve, né? Deixar mais leve esse dia a dia, né? Então, agradeço a todos vocês. Vou deixar a última palavra aqui para o Carlos também, para ele se despedir. Obrigado, gente. Foi uma honra aí dividir. Se vocês tiverem de dúvidas, entre em contato com a equipe aqui, né, da Pix, para que os próximos a gente possa também alinhar e trazer várias informações sobre os desafios de vocês. Então, fica aqui também este convite. Obrigado. Ok, muito obrigada, Carlos. Obrigado vocês aí pelo convite. A gente fica muito, muito feliz, porque realmente foi um momento aqui especial, acho que foi de grande crescimento para todos nós. Então, você já fica aí, né, de aviso que nós já teremos em breve um próximo webinar, vai nos acompanhando, né, que em seguida você vai receber mais um convite para participar aí conosco. Eu agradeço em nome da Pix Media, né, obrigada a todos vocês que participaram. Até a próxima. Até a próxima.